broca do café é um problema que tira o sono de muitos cafeicultores. Esta praga escava galerias no interior dos frutos para que as fêmeas depositem seus ovos. Depois do nascimento, as larvas se alimentam dos grãos, fazendo com que eles apodreçam. O ataque do pequeno besouro pode ocorrer em qualquer estágio de desenvolvimento do fruto, verde, maduro ou seco. Isso não só reduz a produção nos cafezais, com perdas que podem chegar a 100%, como também interfere diretamente na qualidade da bebida. A broca do café, a Hypothenemus rampei, é uma das pragas que provoca maiores prejuízos à cafeicultura, pois atacando os frutos, afeta diretamente a produção. Essa infestação ocorre na entre-safra no período de novembro a janeiro. O pesquisador da EPAMIG, Júlio César de Souza, engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia e especializado em entomologia, destaca pontos importantes que devem ser observados no ciclo da broca do café, como controle químico e monitoramento das lavouras. Bom, a broca do café é um inseto. É a segunda praga em importância na cafeicultura. Ela é uma praga exótica, foi introduzida aqui no Brasil por volta de 1922, de sementes que vieram da África. Aqui se instalou, aqui se dispersou e hoje é a segunda praga em importância na cafeicultura brasileira. A broca do café, como eu já disse, é um inseto, um pequeno inseto, veio para ficar, jamais será erradicada da cafeicultura brasileira. A broca do café, ela apresenta um ciclo de ovo, larva, pupa e fase adulta. Todo o ciclo ele acontece dentro de um fruto e do ovo vai eclodir a larva que vai causar o prejuízo na semente do fruto. Então não é o adulto da broca que causa o prejuízo é causado pela larva que eclode do ovo esse que é colocado pela fêmea e pela mãe dentro da semente. Outro detalhe importante, o mais importante para o produtor, para o cafeicultor e para o técnico também, é orientar os cafeicultores em geral para que eles monitorem a broca do café agora, no fruto verde chumbão. É o fruto verde chumbão. Aqui a broca perfura os frutos, aqui acontece a sua época de trânsito, ela está penetrando, agora saiu de onde ela sobreviveu, dos frutos que ficaram na lavoura e no chão, ela sobreviveu e veio atacar então os frutos verdes da nova safra. Esse fruto verde aqui apresenta 86% de umidade. O que quer dizer isso aí? É importante porque esse fruto aqui com 86% de umidade, a fêmea da broca, o adulto da broca, a fêmea, ela perfura o fruto na região da coroa, mas não coloca ovos. Então aqui é fácil. O produtor vai fazendo o monitoramento da broca no campo para saber a sua porcentagem de infestação nos frutos em estágio de chumbão e se acontecer de 3% dos frutos estiverem bloqueados, dos frutos verdes chumbões, aí o produtor fará então, como consequência do monitoramento, ele fará a pulverização com inseticida, visando matar a mãe, a fêmea, que está dentro do fruto, na entrada da galeria, sem ter colocado ovos. Bom, os cafeicultores e os técnicos já conhecem os prejuízos causados pela broca do café, mas é bom relembrá-los. Então nós temos aqui um dos prejuízos. Primeiro, os prejuízos são causados pelas larvas que se alimentam da semente do fruto. Cada fruto tem 2 sementes, então a larva consome geralmente uma das sementes. As larvas consomem, aí resulta no prejuízo em perda da qualidade da semente, do café beneficiado. E outro detalhe, outro prejuízo, a perda em peso. Ou seja, quanto maior a infestação da broca nos frutos bloqueados, quanto maior a infestação, menor será o peso, porque as larvas se alimentam das sementes.
Então os prejuízos são significativos e esses prejuízos não podem acontecer, porque o Brasil exporta café e o produtor vai perder em renda, perder financeiramente devido a esses dois prejuízos causados pela broca do café, que são os mais significativos. Para evitar esses prejuízos, nós já comentamos, é importante então que o produtor evite que aconteça o ciclo da broca no fruto chumbão, no fruto chumbão. É aqui porque a broca perfura o fruto chumbão, mas não coloca ovos. Se ela não coloca ovos, se o produtor fizer o monitoramento da broca nesses frutos chumbões, e se constatar 3% ou mais, ele fará o controle químico com pulverização de inseticida, visando matar a fêmea adulta, a broca adulta, na entrada da galeria, no fruto chumbão broqueado. Então, é muito importante, então, mais uma vez, o produtor vai evitar que aconteça na sua lavoura o ciclo da broca do café. Ciclo esse que acontece sempre dentro do fruto. Então, é nesse estágio aqui, que acontece, então, de a broca furar o fruto na região da coroa. Aquela fura, mas não coloca ovos. Se não coloca ovos, ela não vai causar nenhum prejuízo. E outro detalhe, a gota do inseticida pulverizado vai atingi-la onde? Na entrada da galeria, ela vai morrer, a broca vai morrer e não vai colocar ovos. Então, aí acontece o sucesso total no controle dessa importante praga. Bom, a grande maioria dos cafeicultores, inclusive os técnicos, não fazem como deveriam fazer o monitoramento da broca em nível de talhões. Por quê? Nós já conhecemos a broca de longa data, sua infestação numa lavoura de café não é generalizada, ela acontece em alguns poucos talhões. Geralmente 20% da área total só que requer então o controle químico. Aí o monitoramento da broca deverá ser feito talhão por talhão, usando uma planilha padrão. Essa planilha aqui, a maioria dos cafeicultores externos não a conhecem. É muito importante o quê? Usar essa planilha, que pode ser adquirida onde? Nos órgãos de assistência técnica, na Emater, na Universidade Federal de Lavras, nas outras universidades federais da área agrícola também, nas cooperativas de café e também na própria EPAMIG. Essa planilha é muito importante, que vai dar ao produtor a porcentagem real de infestação da broca em nível de talhões. O que isso aí representa? Representa o uso racional de inseticida. Por quê? Ele vai aplicar somente nos talhões onde a infestação da broca, da praga, atingiu o nível de dano, atingiu 3% de frutos broqueados ou mais. Aí atingiu o nível de controle, nível de dano não, nível de controle, onde ele fará então uma pulverização com inseticida, mais uma vez, visando matar a mãe, a broca adulta, a fêmea, na entrada da galeria no fruto verde chumbão. O produto fitossanitário mais usado até hoje para o extermínio da broca nos cafezais é o endosulfan. A substância foi proibida no Brasil em 16 de agosto de 2010 por ser considerada altamente tóxica e associada ao aparecimento de câncer, a problemas reprodutivos e do sistema endócrino. A substância será banida no país a partir de 31 de julho de 2013. Agora nós vamos orientá-los com relação ao controle químico da broca. O controle químico é feito somente em nível de talhões, como eu já disse. O mais importante, então, de todos os métodos de controle, o controle químico na cafeicultura brasileira é o mais importante e o mais eficiente. Então, nós nunca deixaremos de usar inseticida no controle da broca do café. Agora,
Hoje, nós estamos vivendo um problema até um ponto muito sério. Por quê? O endosulfan, que é o principal produto, o único produto eficiente no controle da broca até aqui, a partir de 1970 até hoje, ele é de tarja vermelha, extremamente tóxico. Já está proibido no Brasil a permissão do seu uso até julho agora de 2013. Então, nós precisaremos de novos produtos, novos inseticidas eficientes, para que substituam igualdade de condições com o inseticida padrão endosulfan. Então, um detalhe importante, os produtos hoje que estão disponíveis no mercado não têm a mesma eficiência do endosulfan. Então, isso aí é um problema para nós. Por quê? Nós precisamos de uma eficiência igual ao endosulfan para que nós possamos matar as fêmeas da broca e evitar que elas ovipositem. Então, nós temos 3 produtos registrados no Ministério da Agricultura. Esses 3 produtos, 3 inseticidas, como eu já lhes disse, esses 3 produtos são menos eficientes do que o inseticida endosulfan. Agora, lá no Ministério, nós temos ainda 2 novos produtos que estão aguardando também o seu registro para que os cafeicultores possam utilizá-los no campo. Então, o que acontece? Os produtos que estão lá aguardando o registro e 2 produtos que já foram agora registrados apresentam tarja azul, classe 3, muito importante. Agora, o mais importante é que 2 produtos têm ainda tarja amarela que muitas certificadoras não aceitam mais. O clorpirifos etil, por exemplo, é um deles, é de tarja amarela. Então nós estamos, tem um outro que é de tarja azul, mas os seus resultados no campo ainda são contraditórios. Está registrado, inclusive nós vamos trabalhar com ele novamente esse ano para nós definirmos de uma vez por todas, sua eficiência. Então, nós estamos ainda com esse produto de origem vegetal e nós temos 2 novos produtos aguardando o registro também no Ministério da Agricultura. Então, nós estamos agora numa fase de buscar substituto para o endosulfan, que é um produto padrão no controle da broca do café. Então, o controle químico, como já lhes disse, é um controle feito somente em nível de talhões, nada de pulverizar, como todos fizeram até hoje, pulverizar 2 a 3 vezes a lavoura como um todo. Isso aí é o uso indiscriminado de inseticida. Fazer o monitoramento da broca do café anualmente é muito importante, já que a infestação varia a cada safra. Dr. Júlio César ressalta que o cafeicultor deve realizar um monitoramento da praga em sua lavoura com a aplicação de defensivos apenas em casos de danos econômicos, evitando-se o uso indiscriminado. Antes de nós iniciarmos o monitoramento da broca do campo, eu gostaria de lembrar aos nossos técnicos e cafeicultores alguns aspectos importantes. Primeiro aspecto, o monitoramento da broca deve ser feito em nível de talhões, ou seja, a lavoura deve estar dividida em talhões, onde o monitoramento será feito talhão por talhão. Por que isso? Porque a infestação da broca não acontece de uma maneira generalizada, não acontece. A broca pode ocorrer no talhão aqui e não ocorrer lá. Então, é feito talhão por talhão. Qual o tamanho ideal de um talhão? Fica sempre a critério do bom senso do cafeicultor. Se for uma lavoura muito grande, por exemplo, 200 hectares de café, pode ser feito um talhão de 10 hectares. Se for uma lavoura de 20 mil plantas, por exemplo, pode ser talhões de 2 mil plantas. Então, fica sempre a critério e o bom senso dos nossos cafeicultores. Então, a lavoura está dividida em talhões. Outro aspecto, o monitoramento é feito onde? Nos frutos chumbões. É aqui que a broca perfura os frutos sem colocar ovos. Ou seja, ela perfura, mas não coloca ovos e, consequentemente,
não causa prejuízos. É aqui que será feito o controle químico, se necessário for, com inseticida, visando matar a fêmea da broca na entrada da galeria do fruto, do fruto chumbão, sem que ela coloque ovos. Uma vez morta a fêmea da broca na entrada da galeria, não acontecerá o ciclo do inseto e nem acontecerá também, nem ocorrerão prejuízos. Bom, o monitoramento agora em si. Primeiro, nós vamos usar uma planilha de campo. Essa planilha é muito importante porque o resultado final vai dizer ao cafeicultor qual é a real porcentagem de frutos bloqueados em cada um dos talhões. Isso é muito importante, é um dado real, um dado da infestação real da broca no campo. Então essa planilha, a planilha ela pode ser obtida na Emater, no site da EPAMIG, nas cooperativas de cafeicultores, na Universidade Federal de Lavras, do NECAF, e também nas regionais da EPAMIG do sul de Minas, e também nas fazendas experimentais da EPAMIG do sul de Minas. Então a planilha é esta aqui, tem 30 plantas, e nós vamos avaliar então, nós vamos visualizar frutos, visando obter a porcentagem de frutos bloqueados nas 30 plantas que compõem então a planilha. É uma planilha para cada talhão. Então, inicialmente, o local Fazenda Experimental da UFLA, avaliador é Júlio César, horário do início 9h45, o talhão 12 e a data hoje 7/1/2013. Por que hoje nós estamos iniciando? Nós já falamos que as floradas aconteceram 3 meses antes, ou seja, no dia 5 de outubro. 3 meses após a florada principal, ocorre no campo os frutos chumbões. Esses frutos já serão perfurados pela broca do café. É o fruto chumbão que apresenta 86% de umidade. Nessa condição de umidade, a fêmea adulta da broca perfura o fruto, mas não coloca ovos. Então, fruto chumbão, hoje início do monitoramento, 3 meses após a maior florada. Qual foi a maior florada? Quando é que ela aconteceu? 3 meses atrás. Foi no dia 5 de outubro de 2012. Então, nós vamos considerar aqui a primeira planta, a planta número 1. Vou imaginar essa planta, esse cafeeiro dividido em 3 partes. Terço inferior, terço médio, daqui até aqui, e terço superior. Bom, aqui nós vamos considerar, observando a planilha, 6 pontos na planilha. Pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos. Então, olha aqui, é muito fácil. Ponto número 1 é daqui até lá embaixo. Ponto 2 e ponto 3. Ponto 4 do outro lado. Ponto 5 do outro lado. Ponto 6 do outro lado, nós faremos depois. Então, ponto número 1. Eu vou visualizar 10 frutos sem coletar. Então eu vou visualizar 10 frutos chumbões para ver então, e vou contar os frutos perfurados pela broca do café. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Bom,
eu visualizei 10 frutos em diversos ramos, em diversas rosetas, no ponto número 1. Ponto número 1 é tudo isso aqui. Eu achei ponto número 1, um fruto broqueado, perfurado pela broca. Ponto número 2 é tudo isso aqui. Então eu vou visualizar 10 frutos também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Um fruto broqueado também, no ponto número 2. O que é fruto broqueado? Só para recapitular. É o fruto perfurado pela broca do café, onde ela está dentro da galeria. E o ponto número 3, na saia. Vou observar também 10 frutos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu achei 0. Bom, 0. Bom, nós fizemos o ponto número 1, 2, 3. Pontos 4, 5, 6 é da outra rua, do outro lado da planta. Para nós não atravessarmos nas linhas, no plantio em renque, que é muito difícil, nós vamos pegar então os pontos 4, 5, 6 numa planta ao lado. Posso escolher esta planta aqui. Então, vamos fazer o que? Pontos 4, o ponto 5 e o ponto 6. Fechamos então no imaginário uma planta com 6 pontos, com 60 frutos observados. Ou seja, nós observamos 10 frutos por ponto. Vezes 6 pontos, são 60 frutos que são observados. Nós não destacamos o fruto, nós só observamos o fruto se ele está perfurado na região da coroa, pela broca ou não. Então, ponto 4. Então nós vamos lá, ponto 4. Sérgio, anota para mim aqui. Ponto 4. Vamos lá, ponto 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponto 4, um fruto bloqueado. Então eu vou marcar no ponto 4. Um fruto bloqueado, está aqui marcado. Ponto 5, é tudo isso aqui. Ou vou observar 10 frutos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 frutos chumbões observados, deu 0 fruto bloqueado. E o ponto número 6, no terço inferior do cafeeiro, vou observar 10 frutos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Um fruto bloqueado. Um fruto bloqueado. Então, aqui nós completamos 6 pontos observados. 6 pontos corresponde a um cafeeiro. Então, para nós não atravessarmos a linha no plantio em renque, nós pegamos a planta de um lado, pontos 1, 2 e 3, e a outro lado, a outra face do cafeeiro, na mesma rua, pontos 4, 5 e 6. Bom, fizemos um cafeeiro. Vamos agora fazer o segundo cafeeiro, aleatoriamente. Então vamos escolher uma planta.
Pode, Tá. Pronto. Pode deixar. Então, aqui está, escolhemos essa outra planta aqui, ou seja, 30 plantas escolhidas aleatoriamente no talhão, bem representativas. Aqui o que acontece? Aqui é a planta número 2. Eu vou dividi-la em pontos 1, 2 e 3. Em cada ponto, recapitulando, eu vou visualizar 10 frutos em diversos ramos, em diversas rosetas. 10 frutos, eu vou observar os frutos perfurados pela broca na região da coroa. Então o fruto bloqueado, ele é contabilizado. Ponto 1, 2, 3. E 4, 5, 6, numa outra planta ao lado, do outro lado oposto. 4, 5, 6. Então, nós fazemos isso aí, faremos esse monitoramento nas 30 plantas. E nós já temos aqui, então, o monitoramento completo das 30 plantas. Então nós temos o monitoramento já feito, concluído nas 30 plantas. Então nós temos 30 plantas, cada planta com 6 pontos observados, 10 frutos por ponto, são 60 frutos por planta, vezes 30 plantas. Então nós observamos nesse talhão aqui, talhão 12, 1.800 frutos em 30 plantas. É uma amostragem muito significativa. Então nós somamos agora ponto 1, subtotal, ponto 2, subtotal, ponto 3, subtotal, ponto 4, subtotal, ponto 5, subtotal, ponto 6, subtotal. Para achar o total, somamos os subtotais. Então nós vamos ter aqui, então, nós temos aqui, somamos 10, 12, 13, 9, total 64 frutos bloqueados. Como eu observei em 1.800 frutos, eu vou dividir por 18, da regra de 3, direto. 64 dividido por 18, vamos conferir. 64 dividido por 18 vai dar 3,55. Vamos aproximar para 3,6%. Bom, acima de 3%, deve-se fazer então o controle químico. Então esse talhão receberá o controle químico visando o quê? Matar a fêmea da broca na entrada da galeria no fruto bloqueado. A gota do inseticida em micra vai tocar no corpo da broca e vai matá-la por contato. Nós já discutimos anteriormente os produtos. O melhor produto que está liberado até 2013, até julho de 2013, é o Indossulfan. Quem tiver o produto, que o utilize. Outro detalhe importante, o monitoramento da broca vai nos indicar que somente 30% da lavoura requerirá controle químico. Os outros 70% não. Então isso aí já é o uso racional, o monitoramento vai fazer com que o cafeicultor faça o uso racional de inseticida para evitar o quê? Poluição ambiental. Então, é muito importante, ele fará aqui uma pulverização com Indossulfan, 2 litros por hectare. 2 litros por hectare. Existem outros produtos registrados. Esses outros produtos registrados no Ministério da Agricultura, esses outros produtos, eles não têm a performance, a mesma eficiência do Indossulfan. E tem 2 novos produtos
que estão aguardando também registro do Ministério para os próximos anos. Então, é muito importante então que o produtor procure assistência técnica para que a assistência técnica lhe indique o melhor produto para ser aplicado na lavoura. Todos os produtos em si são inferiores ao Indossulfan, os que estão registrados hoje. Mas novos produtos serão lançados no mercado nos próximos anos. Tem inclusive um hoje já registrado de origem vegetal, de classe toxicológica 3, se eu não me engano, classe toxicológica 4. De origem, aliás, 3, de origem então vegetal. Então, esse talhão vai receber pulverização com inseticida, visando matar a fêmea da broca na entrada do fruto broqueado. Fruto chumbão. Outro último detalhe importante: lavoura alta é importante colocar escada, porque lá em cima é o local onde a broca inicia o seu ataque. É no terço superior, naquele ponto no terço superior, é lá que a broca inicia o seu ataque, porque é lá que são encontrados primeiramente os frutos chumbóis, frutos verdes chumbóis. Agora, nós vamos para uma outra situação de campo, onde a lavoura é nova. Bom, lavouras mais novas tem algum detalhe importante que nós vamos mostrar agora. O porte aqui é menor. Então aqui, ao invés de nós fazermos 3 pontos de cada lado, 3 de cá e 3 de lá, pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós faremos aqui só 2 pontos. Ponto 1, daqui para cima, tudo. Ponto 2, a metade inferior da planta. Então serão o quê? Eu farei ponto 1, vou visualizar 10 frutos. 2, 3, 5, 7, 8, um fruto bloqueado, um bloqueado. Ponto 2, na saia. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 0. Bom, ponto 3, do outro lado, 10 frutos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0. E a saia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um fruto bloqueado. Então o ponto 5 e 6 estão fora. Pontos 1, 2, 3 e ponto 4, até o ponto 4. Ponto 1, daqui para cima, metade superior. Ponto 2, metade inferior. Ponto 3, metade superior da planta oposta. Ponto 4, metade inferior. Pontos 5 e 6, nós riscamos, eliminamos. Bom, vamos fazer isso aqui em 30 plantas, de um lado e de outro. Ponto 1, 2, 3, 4. Aqui é um cafeeiro de um lado, um cafeeiro do outro, dando uma planta, 4 pontos. Faremos em 30 plantas da mesma maneira de uma lavoura mais velha. Dividimos agora o resultado por 12. Por quê? 10, 20, 30, 40 frutos observados. Vezes 30 plantas, 1.200 frutos observados. Vai dividir então a regra de 3 por 12. Bom, lavoura mais nova do que essa aqui, geralmente tem somente um ou outro fruto bloqueado. Nessas condições,
nós fazemos um levantamento expedido no campo, observamos diversas plantas, diversos frutos. Se nós não encontrarmos frutos broqueados, não precisa perder tempo na lavoura nova, que não tem broca, vai ter broca só com o passar do tempo. Essa lavoura também aqui, se não tem broca, geralmente não tem broca em nível de controle, fazemos alguns talhões. É muito importante fazer o resto, por quê? Para você ter todo o controle da infestação da broca na sua lavoura, no escritório da sua fazenda. Eu sei que aqui tem 0,8% de infestação nesse talhão, talhão 22. O outro talhão ao lado, nós já fizemos, talhão 13, tem 0,5% de infestação de broca. Então, são infestações abaixo de 3%, nós não precisamos fazer, então, o controle químico com inseticida. Outro detalhe, o monitoramento é mensal, a cada 30 dias, uma planilha para cada talhão, e é feito, então, o monitoramento até o mês de março. Isso aí é importante porque pode acontecer da broca infestar mais tarde em algum talhão. Finalmente, nada de aplicar inseticida indiscriminadamente em toda a lavoura. O monitoramento é feito para isso, para disciplinar o uso de inseticida.